Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Carteira Vencedora. Neste vídeo eu vou analisar o último relatório gerencial do Fundo Imobiliário Rio Bravo Renda Varejo RBVA 11. Então já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curta, comente e compartilhe este vídeo. O Fundo Imobiliário RBVA 11 ele é administrado e gerido pela Rio Bravo Investimentos. Ele possui um patrimônio líquido superior a 1,6 bilhões de reais. Esse fundo iniciou em 14 de 11 de 2012, vai fazer 13 anos no final desse ano, em novembro deste ano. Atualmente o fundo tem pouco mais de 69 mil cotistas. O Rio Bravo Renda Varejo é um fundo de gestão ativa que investe em um portfólio diversificado de imóveis voltados para operações de varejo com o objetivo de gerar renda imobiliária de longo prazo. A tese de investimento desse fundo é baseada em 3 pilares, ele é um fundo imobiliário voltado para o varejo de rua, possui uma gestão ativa atenta às tendências do varejo e tenta fazer a extração de valor com vendas oportunísticas de ativo. O fundo atualmente possui no seu portfólio participação em 83 imóveis e possui uma vacância física atualmente de 4,8%. Esses imóveis possuem uma área total, uma área bruta locável total de superior a 302 mil metros quadrados. Estão distribuídos entre 17 inquilinos. Patrimônio, como já foi mencionado, patrimônio superior a 1,6 bilhão de reais. A liquidez média diária desse fundo imobiliário na bolsa é de 2 milhões de reais. Atualmente o fundo tem um dividend yield de 13%. O prazo médio para vencimento dos contratos é de 6,8 anos. No mês, o resultado do fundo foi de 81 centavos por cota e a distribuição foi de 90 centavos por cota. Ao final de março, as obras que estão em andamento do fundo tinham atingido o percentual de 22,3% de execução versus os 21% que estava planejado para o período. O fundo, para avançar o andamento dessas obras, realizou um desembolso de aproximadamente 1 milhão de reais até o momento. Esse imóvel, quando estiver pronto, no segundo semestre deste ano, terá aproximadamente 1.838 metros quadrados de área bruta locável. Ele fica localizado na Avenida Gabriel Monteiro da Silva, uma das mais nobres ruas de São Paulo. Imóveis de varejo são focados no setor de casa e construção de alto padrão. O contrato de locação desse imóvel é com a Porto Belo, uma das maiores empresas de cerâmica do Brasil. E a expectativa é que se celebre um contrato de 20 anos.
O fundo deve realizar um desdobramento de suas cotas na proporção de 1:10. Ou seja, se o fundo estiver valendo R$100 até lá, quem tiver uma cota recebe 10 cotas de R$10. Esse desdobramento deve acontecer na segunda metade de abril, ou seja, está próximo já. De acordo com a gestão, eles vão manter o mercado informado sobre o andamento de todas essas questões aqui. De acordo com a gestão, existem empresas interessadas em locação nos imóveis de Fortaleza e Santos. Esses imóveis estão com contratos de locação vigentes com o Santander, o Banco Santander, mas já existe uma intenção de desocupação desses imóveis e eles estarão disponíveis para alocação. A gestão informa que tem se esforçado através de vários meios para realizar a ocupação dos imóveis que estão vagos, como a confecção de material publicitário físico e online, reuniões e eventos presenciais nos imóveis vagos, além de video tours personalizados para cada imóvel. Segundo eles, essa estratégia tem sido bem sucedida para diminuir a vacância do fundo. Para o primeiro semestre de 2025, o fundo deverá reportar um resultado recorrente de 80 centavos por cota. Ainda para o semestre, o fundo deverá manter a distribuição mensal estimada de 90 centavos por cota, devido à estratégia comercial de ganho de capital através de alienações oportunísticas. Então, a expectativa recorrente é de 80 centavos por cota, mas pelo menos por um tempo, há uma expectativa de distribuição não recorrente de 90 centavos por cota. Nos últimos 6 meses, o fundo cobrou uma taxa de 16,07%, o que corresponde a uma cobrança mensal de 2,68%. Então, a relação despesas-receitas do fundo mensalmente, considerando apenas um recorte dos últimos 6 meses, está em 2,68%. O patrimônio líquido do fundo é composto por 1,8 bilhões de reais em imóveis, 88 milhões de reais em fundos imobiliários, pouco mais de 13 milhões de reais em renda fixa ou alocado em caixa, e o fundo tem uma parcela de 55 milhões de reais de aluguéis a receber. O passivo total do fundo corresponde a 17,85% frente ao seu patrimônio líquido. E o patrimônio líquido, como já mencionado, é superior a 1,6 bilhão de reais. Mais de 75% dos imóveis do fundo, dos ativos dos quais o fundo participa, estão relacionados ao varejo. E, na verdade, mais de 90%, 75,5% são imóveis de varejo, 18,6% também são imóveis de varejo AAA. Então, mais de 90% dos imóveis do fundo são típicos imóveis para varejo.
O fundo tem uma concentração de imóveis em 3 inquilinos. Então a Caixa ocupa aqui 31 imóveis, o Banco Santander atualmente ocupa 13 imóveis do portfólio do fundo e o Pão de Açúcar ocupa 8 imóveis. Então esses três inquilinos aqui do fundo imobiliário ocupam 52 dos 83 imóveis do fundo. Somente esses 3 inquilinos. Então é bom ficar de olho nisso aqui. Os imóveis AAA estão localizados nas principais regiões de São Paulo capital. Esse portfólio AAA ele totaliza aproximadamente 358 milhões de reais do patrimônio do fundo, que equivale a 17,8% do patrimônio líquido do fundo. Os contratos do fundo são indexados pela inflação e pelo IGPM, então 61% desses contratos, dessa receita do fundo, ela está indexada ao IPCA. Então, quando a inflação sobe, em tese a receita do fundo deve subir também e, consequentemente, a distribuição para o cotista. 39% dessas receitas estão indexadas ao IGPM. 87% das fontes de receitas do fundo são provenientes da região Sudeste, 7,3% da região Nordeste, 4,2% da região Centro-Oeste e apenas 1,6% da região Sul. As receitas do fundo são diversificadas por 4 regiões brasileiras e 9 estados. Então a gente tem aqui a região Sul, a região Sudeste, região Centro-Oeste e a região Nordeste. Somente São Paulo aqui é responsável por 60% das receitas do fundo. Receita por locatário. Mais de 50% das fontes de receitas do fundo estão concentradas em apenas 3 devedores. Então aqui a gente tem a Cogna, com 24,6% das fontes de receita do RBVA 11, Santander, com um pouco mais de 17%, e Açaí, com 9,8%. Então esses 3 inquilinos aqui somam mais de 50% da receita desse fundo imobiliário. Cronograma de vencimento por receita. Em 2025, apenas 3,1% da receita dos contratos do fundo deve vencer. Em 2026, não existe uma previsão de vencimento de contrato. Os contratos do fundo devem perdurar até depois de 2034, com destaque aqui para o ano 2029 e 2032, que são os anos onde vencem a maior parte desses contratos. Os inquilinos do fundo atuam em setores diversos da economia, sendo que os 3 principais são setor bancário, com 28,21%, setor alimentício, com 20,74%, e o setor de educação, com 18,80%. Em relação à área bruta locável,
Também 3 locatários ocupam 47% dessa área bruta locável. São a Cogna, com 19%, Santander 14% e Caixa 14%. Esses são os imóveis, os endereços dos imóveis do fundo. O fundo também tem uma alavancagem de aproximadamente 209,53 milhões de reais, que corresponde a 10,74% do seu patrimônio líquido. Essa alavancagem, ela corresponde à participação em 3 ativos, no CRI-RB de Santo André, CRI-RB de São Bernardo e CRI-RBVA. Então, uma alavancagemzinha importante para a gente ficar de olho. Separei aqui os principais destaques para a gente dar uma olhada. O RBVA11 ele é um fundo imobiliário que tem um patrimônio líquido muito grande, gigante, mais de 1,6 bilhões de reais. Ele é um fundo imobiliário consolidado no mercado, ele vai fazer 13 anos no final do ano. Fazer 13 anos agora no final do ano. Ele possui uma excelente quantidade de participação em imóveis, 83 imóveis. Tem uma vacância que não é das maiores, mas é razoável, é bom ficar atento também. Prazo médio de vencimento dos seus contratos é bom. Ele é um fundo imobiliário que tem boa liquidez. Com relação à taxa cobrada pelo fundo, eu achei que a taxa está um pouquinho elevada, 2,68% frente a um dividend yield de 13%. Eu achei um pouquinho alta a taxa do fundo. Tem um passivo também importante, o fundo tem um passivo importante frente ao seu valor patrimonial. O fundo ele concentra, apesar dele ter vários imóveis, ele possui uma taxa de concentração alta num grupo pequeno de inquilinos. Então, isso é importante, ficar acompanhando, ficar sempre de olho. Eu acho que geograficamente ele é um fundo bem diversificado, em 4 regiões e 9 estados. Então, em relação à diversificação geográfica, eu acho que ele está muito bem servido. Receita, né, por locatário também está bem concentrada. 3 devedores, 3 inquilinos do fundo concentram mais de 50% dessa receita. Então, é um ponto de atenção importante. Para a gente ficar de olho no fundo. Outra coisa também que eu destaquei aqui é que apenas 3 locatários do fundo ocupam 47% da sua área bruta locável. Então o fundo ele tem um problema de concentração, um problema importante de concentração.
Fazendo um balanceamento entre os pontos positivos e negativos desse fundo, eu acredito que vale a pena investir nesse fundo se você possui uma carteira diversificada. Acredito que esse fundo ele tem riscos importantes, tem um problema de concentração de receita num grupo pequeno de inquilinos. Acho que as taxas dele também não são muito boas, ele cobra taxas altas. Acho que a grande vantagem desse fundo é o seu patrimônio superior a R$1 bilhão, a quantidade também muito grande de participação em imóveis. Ele é um fundo líquido. O prazo dos contratos do fundo também é bem alto. Então, eu acho que fazendo o balanço entre os pontos positivos e negativos, na minha opinião, isso não é uma recomendação de compra nem de venda de ativos, mas na minha opinião dá para investir nesse fundo se você tem uma carteira diversificada, está ciente dos riscos. Acredito que vale a pena investir. Você deixa um comentário se você possui ou pretende colocar esse fundo na sua carteira. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, curta, comente e compartilhe este vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.